Nesse vídeo eu vou te contar sobre uma técnica que vai deixar os seus bolos sem glúten mais macios e fofinhos. Vou te falar também sobre alguns modos de aplicar essa técnica. Se você não está inscrita no canal, inscreva-se agora. Eu sou a Gabriela e aqui eu te mostro que pães e bolos perfeitos sem glúten existem e te ensino a fazê-los. Bom, para você fazer uma receita de bolo sem glúten, nós temos alguns tipos de métodos de mistura. O que é isso? O que é um método de mistura? É o jeito que você vai bater aquela massa, que isso vai interferir também na ordem que você vai adicionar os ingredientes. Então, a depender do método de mistura que você utiliza, o seu resultado final será diferente. Então, nós temos os seguintes métodos de misturas mais utilizados. Método cremoso, o método espumoso e o método direto ou método por adição. Então, nós temos esses três que são os mais utilizados na confeitaria sem glúten, na confeitaria tradicional também, que nós podemos, a gente pega, na verdade, da confeitaria tradicional e incorpora aqui a nossa confeitaria sem glúten. Funciona muito bem, tá? Nesses três tipos de métodos. Então, no que consiste esses métodos? O método cremoso, ele produz uma massa amanteigada, uma massa mais estruturada. E como que você vai fazer ele? Você vai bater, primeiramente, o açúcar com a manteiga na batedeira, até incorporar uma grande quantidade de ar. Esse ar vai ajudar na maciez, vai ajudar no volume e na estrutura dessa massa. Então, pelo método cremoso, nós usamos a manteiga e o açúcar para aerar. Mas nós temos como resultado, então, uma massa estruturada, amanteigada, que resseca um pouco mais facilmente do que a massa feita com óleo vegetal. Então, nós temos esse resultado utilizando esse método, tá? E com essa ordem de adição. Açúcar e manteiga, bate bastante, aera bastante essa mistura e aí depois adiciona os demais ingredientes. Método direto ou método por adição, nada mais é do que você misturar os secos aos líquidos, Então, o que você vai fazer? Vai fazer o seu mix de farinhas, vai colocar ali a goma xantana, não vai colocar o fermento, o químico a gente tem que colocar somente no final do preparo do bolo. Então, colocou ali o mix de farinhas, a goma xantana, misturou muito bem e reservou. Em um outro recipiente, você vai misturar os líquidos. Então, você vai colocar os ovos, o açúcar, você vai colocar também a gordura. Então, tudo ali dentro desse outro recipiente e depois você une os dois. Aqui eu recomendo que você faça da seguinte maneira, nessa ordem. Coloque os secos aos poucos aos líquidos. Por quê? Porque se você coloca todo o líquido dentro do seu mix de farinhas junto com a goma xantana, pode ser que a sua receita fique seca, porque as farinhas absorveram muitos líquidos daquela massa. Então, se você faz o contrário, então você coloca os secos aos líquidos, você vai controlando o ponto de hidratação, o ponto da massa. E isso é muito importante. Então, sempre adicione os secos aos poucos aos líquidos para você controlar o ponto da massa. E o último método de mistura, que é a técnica que eu quero ensinar para você hoje, nesse vídeo, para você deixar os seus bolos sem glúten mais macios e fofinhos, é o método espumoso. Esse é um dos meus métodos preferidos, porque, primeiro que eu não uso manteiga, então o método cremoso para mim não uso, eu uso óleo vegetal. Então esse é o meu método preferido, é a minha técnica preferida para trazer maciez e leveza, fofurice para as nossas massas de bolo sem glúten. E no que consiste esse método espumoso? Basicamente você vai formar uma espuma. De que maneira? Batendo os ovos inteiros com o açúcar, ou só as gemas, ou só as claras, então esse daí depende do jeito que você quer fazer, mas você consegue, então você começa dali, batendo os ovos com o açúcar na batedeira, até incorporar uma grande quantidade de ar, fazer essa mistura, triplicar de volume, formar um creme esbranquiçado, bem leve, Então, quando você incorpora uma grande quantidade de ar nessa massa, você consegue um bolo macio e um bolo muito mais fofinho. Ele vai crescer também, porque o ar ajuda na estrutura, no volume dessa massa, mas principalmente nessa característica de dar maciez e fofurice, e leveza para os bolos sem glúten. Então, essa é uma técnica que eu utilizo muito, também pela praticidade de fazer bolos assim, porque eu coloco lá na batedeira os ovos com açúcar, bato bastante por uns 5 minutos, 4 a 5 minutos, incorporo uma grande quantidade de ar, depois eu tiro isso da batedeira e incorporo os demais ingredientes à mão. Então é nessa ordem que você vai adicionar os ingredientes desse método, utilizando o método espumoso. E é um método que traz
uma leveza muito maior para as nossas massas do que o método direto, por exemplo, porque aqui a gente incorpora uma grande quantidade de ar. No método direto não, porque você bate a mão, né? Então, a partir dessa técnica, você consegue, por exemplo, fazer um bolo pão de ló, né? Que usa essa técnica porque eu preciso ali de uma fermentação mecânica. Então, a minha fermentação do bolo pão de ló vai vir a partir desse ar que eu incorporo através do batimento do açúcar com os ovos na batedeira. Então, é uma massa, né? Como você já pode ter percebido, que ela é leve, ela é delicada, né? Ela parece uma esponjinha, tão fofinha. Então, é essa fofurice, essa leveza, essa maciez que eu quero também nos demais tipos de bolos, né? E eu consigo usar essa técnica para aplicar para os diversos tipos de receitas que eu queira executar. E no vídeo de amanhã nós vamos falar de pães. E eu vou te falar por que alguns pães que você faz em casa ficam borrachudos. Mas para isso você precisa estar inscrita no canal. Então inscreva-se no botão que está aqui abaixo, ative o sininho de notificações para você ser notificada assim que eu liberar esse vídeo amanhã. E também para você se juntar a essa família. Se inscreveu? Então vamos lá. Para você executar o método espumoso, você pode fazer de algumas maneiras. Por exemplo, você pode bater os ovos inteiros com o açúcar, até incorporar uma grande quantidade de ar, e aí depois você começa a adicionar os demais ingredientes à mão. Você pode bater as gemas com o açúcar e bater a clara em neve separada. Então vamos supor que você vai fazer um bolo de cenoura. Esse aqui é clássico, né? Que muitas pessoas fazem dessa maneira. Batem as claras em neve na batedeira, reservam e aí batem as gemas com os demais ingredientes no liquidificador. E aí o que acontece? Depois, ao final do preparo da massa, vai lá, coloca essas claras em neve e mistura a massa. Isso também traz ar, né? Traz volume, estrutura para a massa. Então é uma maneira de você fazer, separando as claras, batendo em neve e adicionando a massa ao final. A outra é batendo os ovos inteiros com o açúcar até incorporar uma grande quantidade de ar. E tem outra que você vai bater as gemas com o açúcar na batedeira. Depois você pode incorporar também as claras em neve, tá? Então tem fazer o bolo de cenoura, que são as gemas com os demais ingredientes no liquidificador, mas você também pode bater o açúcar com as gemas na batedeira. Ali você já vai conseguir um creme também com um pouco de ar incorporado. E depois você adiciona as claras em neve, que incorpora mais ar ainda e seus bolos ficam mais macios, mais leves e fofinhos. E existem também alguns ingredientes, né? Não é somente a técnica de preparo. Os ingredientes que a gente adiciona àquela massa. Nós precisamos adicionar a massa de bolo, que a gente quer um bolo mais leve, mais fofinho, a gente precisa adicionar farinhas mais leves também, né? Se eu coloco uma farinha rica em fibra, né? Eu coloco 100 gramas de farinha de arroz integral dentro da minha massa de bolo. Ele não vai ficar tão leve, né? A massa vai ficar mais pesada, porque a fibra vai absorver a água que está dentro disponível do bolo. Então é muito importante você conhecer os ingredientes, principalmente as farinhas, para você adicionar a farinha correta dentro do bolo de acordo com o resultado que você busca, tá? Não adianta você colocar uma farinha rica em fibras e querer que o resultado final fique super leve, que não vai ficar. Tá? Você precisa ter essa consciência. Então, quando você quer um bolo pão de ló, que é uma massa super leve e delicada, você adiciona farinhas mais brancas, mais refinadas, que agreguem essa característica de maciez e leveza. Por exemplo, fécula de batata é uma excelente farinha para a gente trazer essa leveza para as massas, essa maciez. Fécula de mandioca também, que além de liga, também agrega maciez e um pouquinho de leveza, né? Essas farinhas mais leves, mais refinadas, vão trazer um resultado muito mais leve, muito mais macio. O uso da técnica correta para determinado tipo de receita, associado aos ingredientes, né, a agregação de ingredientes que tragam também maciez e leveza, vão te ajudar a fazer os seus bolos perfeitos sem glúten. E amanhã eu vou te explicar um pouco sobre pães. Vamos falar por que alguns pães ficam borrachudos. Mas para isso você precisa estar inscrita no canal, então inscreva-se agora. Eu sou a Gabriela, pães e bolos perfeitos sem glúten existem e eu te ensino a fazê-los. Já aproveita para me seguir lá no Instagram, @GabrielaGregolin. Um beijo!